dias, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Professor Kleber Pinho, estamos aqui diretamente dos estúdios daquele concurso para trabalharmos hoje Direito Constitucional, ok? Nós estamos agora falando do título 3 da Constituição, estamos falando da organização do Estado, ok? Estamos estudando os capítulos desse título 3, ok? Se você está pegando essa aula isolada, seja bem-vindo, vamos lá, vamos trabalhar agora junto com você esse capítulo especial dos Estados Federados, ok? Estados membros ou Estados Federados. Começando já a aula, vamos embora, sem conversa. Título 3 da nossa Constituição, Organização do Estado. Lembra, título 1, Direitos Fundamentais, Princípios Fundamentais. Título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. E título 3 agora, Organização do Estado, ok? Então nós estamos dentro da Constituição Federal, trabalhando esse título 3, que vai trabalhar como é que organiza a administração pública. Já falamos sobre a União, já falamos sobre repartição de competências, agora especificamente sobre os estados. Vamos trabalhar os artigos 25 até o 28. Vamos lá, sem muita conversa. Eu tenho que lembrar que o Estado, dentro da República Federativa do Brasil, é um ente federado, ok? Os estados são entes federados, vinculados a essa federação. Os estados, eles são autônomos, ok? Eles são autônomos. Eles não são soberanos. O que é soberano, professor? O que é soberano é a República Federativa do Brasil, ou seja, é a união indissolúvel de todos os entes federados, União, Estados, municípios e Distrito Federal, que formam a República Federativa do Brasil, que essa sim é soberana. Beleza? Nesse contexto eu tenho então que os Estados-membros, eles se dividem dessa forma, são autônomos, ok? E aí eu tenho que eles possuem auto-organização e legislação própria, ou seja, eles podem elaborar suas próprias constituições estaduais. Esse, inclusive, é o fruto do poder constituinte derivado decorrente, né? O fruto do poder constituinte derivado decorrente é a possibilidade que a Constituição outorgou aos estados para que cada um deles formatasse a sua Constituição Federal. É óbvio que a Constituição Estadual. É óbvio que a Constituição Estadual deve obediência diretamente, de forma hierarquia, à Constituição Federal. No sentido de que todos os preceitos da Constituição Estadual devem obediência, deve ser escrita sob o manto da lei maior estatal, que é a Constituição Federal. Beleza? Que mais, professor? Eles têm poder constituinte derivado decorrente, falei para vocês. Princípio da simetria constitucional. Pela essa obediência, essa hierarquia, existem alguns dispositivos que devem ser refletidos diretamente na estadual. Se você pegar a Constituição Federal e ler a estadual, você fala, poxa, do seu estado, pô, tem muita coisa aqui igualzinho, professor, parece que copiaram e colaram e adaptaram. É isso mesmo. Isso é em respeito ao princípio da simetria constitucional. O que eu tenho no âmbito federal, em alguns dispositivos, eu tenho até que refletir ipsis literis, ou seja, o que está na federal, às vezes, tem que estar diretamente ligado à estadual. É claro, com algumas adaptações, beleza? O que mais? Tem o poder de emenda, as constituições estaduais, elas podem ser emendadas, tem um procedimento de votação, 2 turnos de votação por 3/5, igualzinho à emenda constitucional, ok? Ela tem uma autolegislação, estou falando que as constituições estaduais podem ser emendadas, eles falam de poder constituinte derivado decorrente de segundo grau ou secundário, é quando a própria Constituição Estadual emenda, ela tem as suas emendas estaduais, ok? Da Constituição Estadual. Beleza, autolegislação. E além das constituições estaduais, eu tenho a legislação própria estadual, que é aprovado pela Assembleia Legislativa Estadual de cada estado. Cada estado tem a sua Assembleia Legislativa. É o poder legislativo estadual. No âmbito nacional, eu tenho um poder legislativo bicameral, 2 casas. Lá eu tenho o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. No âmbito estadual, eu tenho a Câmara, o quê? Câmara dos Deputados? Não, professor, eu tenho a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa que tem essa função do poder legislativo estadual. E o município lá para as Câmara dos Vereadores, ok? Beleza, então os estados, eles gozam da auto-organização e legislação própria. É uma característica dos estados federados. Beleza? Tem mais característica? Tem. Autogoverno. Os estados, eles gozam de autogoverno. É claro, tem um governador, tem um vice-governador, que são eleitos para tanto. Eu tenho os deputados estaduais, que representam o povo daquele estado. Eu tenho os senadores que são eleitos para ir para Brasília, representar os interesses dos estados.
ok? Então eu tenho um autogoverno, ok? Eu tenho um legislativo próprio, eu tenho um judiciário próprio, onde tenho tribunais de justiças e juízes de direito, juízes estaduais, vinculados ao Tribunal de Justiça Estadual. Eu tenho executivo próprio, governador e vice-governador. Além disso, eu tenho uma auto-administração, ou seja, eu tenho uma estrutura administrativa e quadro próprio de servidores. Claro, eu tenho concurso público para o âmbito estadual, lá Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Educação. Então, eu tenho uma auto-administração estatal, aliás, do Estado. Então, percebeu que o Estado ele tem todo o perfil. Ele tem todos os requisitos como se fosse a União. Ele tem um símbolo próprio, ele pode ter bandeira própria, símbolo próprio, hino próprio, ok? A Constituição permite isso. Só que, detalhe que o Estado, ele não é soberano, ele é autônomo. Beleza, dada essa primeira introdução, vamos já para o que nos interessa. Alguns dispositivos que caem em prova, ok? Eu tenho que lembrar vocês que o Estado, lhe é confiado pelo artigo 25, parágrafo 2º, é confiado ao Estado a possibilidade de exploração diretamente ou via, vamos grifar, ou via concessão. Primeiro ponto, já vamos grifar. Veja, a Constituição não fala de permissão nem autorização, só concessão. Então já fica atento, só fica atento, ok? Do que, professor? Serviços locais de gás canalizado, ok? Gás canalizado, bacana? Então os estados podem explorar diretamente ou mediante concessão, não tem autorização, não tem permissão, do que, professor? De gás, serviço local, é claro, os serviços locais, de gás canalizado. O município pode? Não, só o Estado. A Constituição falou, Estado, mexeu com gás canalizado? Pode, é de você, pode mexer, não tem problema nenhum, ok? Na forma da lei. Essa lei, normalmente, a lei fala na forma da lei, ela pode ser ordinária ou complementar. Como a Constituição não falou complementar, então pode ser uma lei ordinária ou pode ser um complementar. Mas a Constituição vedou a possibilidade de medida provisória para tratar e regulamentar o serviço de gás canalizado. Medida provisória, o que é uma medida provisória? É uma medida legislativa, é um instrumento normativo, instrumento de lei, que é realizado, editado pelo Poder Executivo Federal. A regra é essa. O presidente, em questão de necessidade e urgência, ele pode editar a medida provisória, artigo 62 da Constituição Federal, com força de lei, que depois vai ser convertida no Congresso Nacional. Ou não. Mas todo mundo tem que obedecer. O presidente que faz, ó, tá valendo agora. Diga a lei, tem força de lei, não é lei, mas depois o Congresso vai converter em lei, vai virar lei. Mas tem que obedecer, que é uma ordem minha, medida provisória. O governador pode fazer isso? Pode editar medida provisória? Existia essa dúvida. Chegou até o Supremo e o Supremo falou assim, não, pode. Pode editar medida provisória. Por quê? A própria Constituição falou. Se ela impossibilitou a instrumentalização da exploração de gás canalizado via medida provisória, é porque permite que tenha medida provisória no Estado. Entendeu a sacada? Então, por questão interpretativa, você saca que a Constituição permitiu, ela não vedou a possibilidade que o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, o Estado do Maranhão possibilita ter medida provisória. Beleza? Maravilha. Cuidado, então. Gás canalizado, concessão ou diretamente, mediante lei. Não fala lei, mas veda expressamente a possibilidade de que esse serviço seja explorado mediante medida provisória. Já estava sentindo falta, né? Vamos fazer questão. Vamos fazer questão. Aluno do professor Kleber, só questão. Eu falei, o aluno falou, professor, você faz muita questão, professor, mas assim que é bom, porque eu vou treinando. É isso mesmo, a gente vai dando aqui o aquecimento para você depois fazer em casa mais 50 questões dessa matéria e você fechar. Cabe aos estados o exercício das competências que não lhes sejam vedadas. Suplementar. Além de outras enumeradas pela Constituição, como a exploração direta ou mediante concessão dos serviços locais de gás canalizado na forma da lei. Está certo ou errado? Certíssimo. Não falou de medida provisória, mas está certo. Próxima. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, vírgula, na forma da lei complementar. Opa! Eu te digo, quando a Constituição quer que seja lei complementar, ela fala. Ela fala.
A regra é essa. Se a Constituição falou que determinada matéria será regulada por lei complementar, é porque ela quis. Assim quis. Se ela nada falar, como foi o caso do gás canalizado, é porque ela falou, olha, pode ser lei ordinária. Porque se eu quisesse que fosse lei complementar, eu deixava escrito na Constituição. Ok? Beleza? Então eu tenho a possibilidade, nesse caso, de ter essa implementação desse gás canalizado mediante lei ordinária. Não precisa ter a obrigatoriedade de ser lei complementar, porque a Constituição nada falou. A questão cravou. Falou que tem que ser feita por via lei complementar. Certo ou errado? Errado. Ok? Beleza? Terceira questão. Lê aí. Essa ficou de graça, né? Opa, tá tudo riscado, meu Deus. Ninguém me avisa aí, vocês não falaram nada, pô. Hã? Estados e municípios, letra A? Não, né? Pô, vamos acordar aí, pô. Vamos acordar. Faz umas 10 flexão aí. Faz umas 5 flexão pra você dar uma acordada. Bora lá. Letra C, Estados membros. Fácil, essa foi fácil. Beleza? Como eu disse para vocês, o Supremo já manifestou a esse respeito da possibilidade que os estados de poder criar, ou melhor, estabelecer determinadas situações mediante medida provisória. Tá? Isso já foi, o Supremo já analisou isso. Olha o julgado, eu coloquei um julgado aqui para vocês, só para você ter uma ideia. Ó. No julgamento do ADIM 425, tá? Isso de 2003, tá? Ele admitiu que o modelo federativo, o modelo adotado pela Constituição Federal, tendo em vista a necessidade de observância e simetria do processo legislativo federal. Ou seja, se no processo legislativo federal, o presidente da República, ele pode editar medida provisória, por simetria constitucional, o Estado também poderá. Só é vedado para o município, porque a Constituição nada falou do município. Ok? Então, é possível tranquilamente a edição de matéria estadual mediante medida provisória, exceto nos casos de gás canalizado. Beleza? Fechamos. Vamos fazer a questão? Olha só. 2018. Considerando o disposto no texto constitucional, em relação às medidas provisórias estaduais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu o quê? É vedada a sua edição pelos estados. É possível aos estados adotá-las sem limitação material, desde que previsto na Constituição Estadual. Não, tem uma limitação que é o gás canalizado. Podem ser adotadas pelos estados em casos de urgência e relevância, não sendo necessário a previsão na Constituição Estadual. Não, tem que ter previsão, né, gente? Aí não dá. Os estados podem adotá-las com previsão em suas constituições, sendo vedada a sua edição para regulamentar os serviços locais de gás canalizado. Perfeito. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Esse trecho, a alternativa, como eu digo para alguns alunos, às vezes, para vocês também já falei, às vezes a questão te ajuda a montar seu material. Essa letra E, com o caput aqui, você pode somar e colocar no seu caderno. E colocar assim, medida provisória STF. Está aqui. Está aqui. Nem coloca aquele meu julgado gigantesco. Põe só esses dois aqui, se já fechou. Copia mesmo na mão, coloca no seu cantinho do seu material. Medida provisória, gás canalizado, já era. Evoluindo, nós já falamos sobre a formação do Estado e do município. Já falamos isso lá na parte de organização administrativa, quando nós começamos o capítulo 1º. Mas eu volto na matéria porque nós estamos falando de Estado. Então, só para relembrar, e para você que está assistindo a aula pela primeira vez, para ter conhecimento. Olha só, eu tenho no artigo 18, parágrafo 3º, há situações de possibilidade que os estados e os municípios possam o quê? Determinadas situações, incorporar, subdividir e desmembrar. Essas são as 3 situações em que o Estado pode. O Estado pode incorporar, subdividir e desmembrar. Não posso criar um Estado novo, tá? Eu posso criar um município novo, eu posso incorporar um município ao outro, eu posso fundir um município ao outro, eu posso desmembrar. Fusão não está previsto para o Estado, mas pode ser municipal. Criação não está previsto para o Estado, mas pode o município. Beleza? E existe uma sequência determinada pela Constituição e pela jurisprudência do Supremo. Então, eu tenho que, para a realização de uma incorporação de um Estado em outro, a subdivisão de um Estado em outro, o desmembramento de um Estado em outro, eu tenho uma sequência lógica. Primeiro, deve ser realizado um plebiscito. Cuidado, tanto nos estados
Como no município, não tem hipótese de referendo, que é diferente de plebiscito. Plebiscito é consulta antes. Referendo é quando a lei já existe e a consulta ao povo é posterior. Os dois são consultas populares e instrumentos da democracia direta dentro do Brasil, o que torna a nossa democracia uma democracia participativa. Beleza? Só estou relembrando que você já sabe. Então, o primeiro momento é o plebiscito com a população diretamente interessada, ok? Segundo momento, propositura de uma lei complementar. Lei complementar. Terceiro momento, a audiência das Assembleias Legislativas. E o quarto momento, a aprovação pelo Congresso Nacional por maioria absoluta. Não é maioria relativa. Quem aprova não é a Assembleia Legislativa, quem aprova é o Congresso Nacional. Mas antes disso tem que ter uma propositura de uma lei complementar. Beleza? Só para conhecer, para nós batermos, já estamos aqui mesmo, né? Município tem primeiro uma proposta de uma lei complementar federal, não é estadual, cuidado, é federal. Segundo momento, há um estudo de viabilidade municipal, o que não existe no Estado. No Estado não existe esse estudo de viabilidade, só no município. Depois disso, eu tenho uma audiência de Assembleias Legislativas. Depois, um plebiscito e, por fim, lei estadual determinando a criação, ou a incorporação, ou a fusão, ou o desmembramento do município. Beleza? Só estamos relembrando que nós já tivemos. Quem está começando a ter a aula agora, se é isolada, já tem um quadrinho aqui fechado. Não erra mais Estado, não erra mais município. Beleza? Exemplo prático mesmo, Estado do Pará. Estado do Pará, tempos atrás, foi questionado ao povo, foi feito um plebiscito. Vocês querem que divide o Estado do Pará em Carajás e Tapajós? O que o povo disse? Não. Parou por ali. No primeiro ato, plebiscito, o que vocês acham? O povo, não, morreu. 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 Não continuou mais, porque o primeiro ato era a autorização do povo. O povo não quis, acabou. Vamos fazer uma questãozinha? Vamos lá? Primeira. Para que um Estado seja incorporado a outro, é necessária a consulta prévia à população dos dois estados. Claro? Ok? Por meio de plebiscito. Certo ou errado, plebiscito. Certo ou errado. É plebiscito ou é referendo? Plebiscito. Plebe, consulta pré-biscito. Fala assim, pré-biscito, prévia, ok? Você não erra nunca mais. Bacana? Outro ponto que já foi visto no primeiro capítulo, mas eu tenho que voltar quando eu falo de Estado, para você relembrar, é sobre as proibições, as vedações aos Estados. Os Estados têm algumas regras que devem ser preservadas, principalmente para a manutenção do Estado laico. Por exemplo, um Estado, todos os entes, se federal, município, okay, e a União, não pode ter uma religião oficial, cultos religiosos, estabelecer cultos religiosos, ou igrejas, ou subvencioná-lo, embaraçar de proibir o funcionamento, ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança. Isso não pode. Mas ressalvada, exceto na forma da lei, tem que existir uma lei, a colaboração de interesse público. Por exemplo, se tem um projeto de uma igreja em uma comunidade, e essa igreja faz esse projeto, e o Estado faz uma parceria com essa igreja. Tranquilo. Beleza, não está subvencionando, não está mantendo, positivo, tranquilo. O que mais? É proibido recusar fé aos documentos públicos, ok? Um cartório de registro aqui no estado do Mato Grosso, o documento, se ele for dado fé pública a esse documento, se eu apresento ele em outro estado, tem que ser reconhecida essa fé do meu cartório aqui do estado do Mato Grosso e em qualquer outro lugar, outro ente federativo. Ok, beleza, não posso recusar. E criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, lembra? A única norma que pode diferenciar o brasileiro nato do naturalizado é só a Constituição Federal. Só ela. Só a Constituição Federal pode diferenciar quem é o brasileiro nato do naturalizado. Os demais não pode, o Estado não pode, o município não pode diferenciar. Ou criar privilégios. Beleza? Um exemplo, extradição. O brasileiro nato nunca será extraditado e o naturalizado assim poderá. Beleza? Questão, vamos lá. Com relação à organização política administrativa da República Federativa do Brasil,
Julga o item subsecutivo, eu sempre me esgalo, né? Subsequente. É inconstitucional a parceria entre Estado e entidade religiosa que promova a educação de jovens e adultos em periferias de uma grande cidade em razão de dispositivo constitucional que veda essa aliança. Não, poxa, gente, aí não. Aí é possível, tá? Tranquilamente. Beleza. Fizemos uma revisãozinha de 2 pontos que foi visto já na matéria anterior, mas eu tenho que falar desses pontos novamente para dar essa ligada, porque normalmente as questões podem cair combinando. Cai aquela parte geral lá com essa parte aqui. Bacana? Vamos continuar. Outro ponto importante que nós estudamos é as regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas e micro-regiões. Está estabelecido no artigo 25, parágrafo 3º. Ele dita assim que o seguinte: a Constituição permite que os estados, mediante lei complementar, e eu vou grifar, se ele pediu lei, é lei complementar, instituam regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. 3 situações: região metropolitana, aglomerações urbanas e micro-regiões. É tudo a mesma coisa, professor? Não. No outro slide eu separei os 3 e vou te explicar. Constituída por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Assim, para otimizar o seu território e oferecer respostas certas a questões específicas, é competência exclusiva dos Estados-membros a criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Beleza? É competência só do Estado. Como explosão de gás canalizado também, só do Estado, beleza? Vamos guardando. Olha só. Região metropolitana é o conjunto de municípios limítrofes, um perto do outro, reunidos em torno de um município maior, ok? Como aqui a Grande Cuiabá, aqui tem os municípios que circundeiam Cuiabá. Várzea Grande, eu tenho Santo Antônio de Liverger, Chapada dos Guimarães, ok? Eu tenho esses municípios que estão aqui ao redor, a Corizal, são os municípios que estão ao redor da Grande Cuiabá, ok? Em julgado, o STF afirmou que a instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes depende apenas de lei complementar estadual, como eu falei lá atrás, sendo inconstitucional a Constituição estadual que exigir a aprovação prévia da Câmara dos Vereadores, pois ofende a competência exclusiva dos estados, ok? Então, só a lei complementar estadual já é suficiente para a criação dessas regiões metropolitanas. Ponto. Aglomerações urbanas são áreas urbanas de municípios limítrofes destituídas de sede, com elevada densidade demográfica e continuidade urbana. Você não sabe onde é que começa uma e começa a outra, ok? Como o estado de São Paulo ali, o centro capital de São Paulo, você não sabe onde começa Osasco, muita coisa. Micro-regiões são grupos de municípios que, apesar de não possuírem continuidade urbana, apresentarão certa homogeneidade e problemas administrativos comuns. Beleza, maravilha. Vamos fazer questão? Questão. As instituições, já sai com gabarito, ô meu estagiário. Vamos lá. Vamos ver por que está errado, vamos lá. E a próxima também acabou ficando com gabarito também, mas vamos lá. As instituições de regiões metropolitanas está condicionada à aprovação de lei complementar, beleza? Estadual. Sendo válido a Constituição estadual exigir a prévia anuência das câmaras. Acabamos de falar. O Supremo já julgou inconstitucional essa possibilidade. A questão está o quê? Está errada, não precisa. Beleza? Maravilha. Bom que nós achamos o erro. A próxima também acabou vindo marcada já, mas vamos lá. As regiões metropolitanas são, segundo a Constituição, dotadas de personalidade jurídica. Não, gente, não tem personalidade jurídica. Não é uma pessoa jurídica diferente. Não se cria uma pessoa jurídica de direito público interno, ok? Não vira. Eles estão vinculadas àquele Estado, mas não viram uma pessoa jurídica diferenciada. Está errado. Beleza? Terceiro ponto na nossa matéria de hoje, bens dos Estados-membros. Vamos lá. Você lembra dos bens da União, lá no artigo 20? Bens da União, estudamos lá. Temos os bens da União. Os bens dos estados, lá na aula eu falei, gente, os bens dos estados, eles são de forma suplementar, residual. O que sobrar é do estado. Olha só como vem a Constituição no artigo 26. Inclui-se entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, exceto, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União, ok? Se veio da União, é da União. Se não veio de lá, é dos estados. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União,
municípios ou de terceiros, beleza? As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Qual que é as terras devolutas da União? Aquelas de fronteira, que nós falamos, para a defesa da fronteira. Beleza? Facinho, né? Bens dos estados, é tranquilo. Olha lá como já caiu. As águas superficiais maranhenses são bens dos estados. Bem do estado. Ainda que na forma da lei sejam decorrentes de obras da União. Porra, aí não, né? Se veio da lei e é decorrente da União, é dela, não é nosso. Não mexe. Errado. Beleza? Mais uma. Ilha lacustre que não pertença à União pode ser bem do Estado federado ou do município, a depender da localização territorial. Não, gente, está errado. Se a ilha lacustre que não pertence à União, é do Estado. Não tem esse negócio, pode, município, depender da localização. Não, é do Estado. Beleza? Errado. Aí eu tenho um legislativo estadual. Vamos falar do legislativo estadual. Okay? Vamos falar do poder legislativo estadual, que é exercido pela Assembleia Legislativa. Vamos lá? Olha só. O número de deputados, o 27, é meio complicadinho de entender. Entendeu? Mas vou traduzir para você, vai ficar tão fácil, vai ficar até chateado, tão fácil que é. Olha lá, fala assim, ó. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá 3 vezes ao triplo da representação dos estados na Câmara dos Deputados. Atingindo o número 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados acima de 12. Professor, não entendi porra nenhum. Vamos lá. Eu tenho aqui a Assembleia Legislativa de determinado estado e eu tenho a Câmara dos Deputados, ok? Digamos que na Câmara dos Deputados, esse estado, esse determinado estado X, os eleitos lá na Câmara dos Deputados foram, por exemplo, assim, 10 eleitos. Bom, se eu tenho 10 eleitos na Câmara dos Deputados naquela eleição, quantos que eu vou ter na próxima para a Assembleia Legislativa? Vou pegar esse número de 10 e vou multiplicar pelo triplo, ou seja, 10 vezes 3. Eu vou poder ter quantos na Assembleia Legislativa? 30 deputados estaduais. Ok? E vai indo. Se tiver 11, multiplica por 3, 33. Se tiver 11, 3 vezes 11, 33. Professor, se eu tiver 12, eu chego ao limite de 36, não é isso? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Ok? 36. Daqui para frente, se eu tiver mais um deputado federal, eu não multiplico mais agora a partir de 1. Eu só acrescento 1 por 1. Ou seja, se eu tenho 12, ou seja, eu multiplico, o limite é 12. Se eu multiplicar 12 por 3, vai dar 36. Se eu tiver 13, ao invés de multiplicar, eu só vou somar só mais 1. Ou seja, se eu tiver 13 deputados federais, em vez de 36, vou somar mais 1. Vai ter quantos? 37. Professor, se eu tiver 14, vou somar mais 1. Agora eu tenho 2. Ok? Porque 36, 37, 38. Então o limite é 12, que eu multiplico por 3. A partir de 13, lá na Câmara dos Deputados, representantes, esse 13º, eu mantenho 36 e acrescento, ao invés de multiplicar o valor por 3, eu acrescento apenas 1 por 1. Se eu tiver 15, aí vou ter 15, eu tenho 36, vou ter mais 3. E assim sucessivamente. Entendemos isso? Sei que o deputado estadual tem que ter no mínimo 8 e máximo 70, né? Que isso determina a Constituição. No mínimo 8, máximo 70. E vou multiplicando até a quantidade de X de deputados na Assembleia Legislativa. Fechamos. Fácil, né? Repetindo para quem estava dormindo. O número de membros da Assembleia Legislativa do seu estado é proporcional ao número de deputados federais. Se eu tiver um deputado federal lá na Câmara dos Deputados, professor, um deputado federal, eu vou pegar esse 1 e vou multiplicar por 3. Então, eu vou ter quantos na minha Assembleia Legislativa aqui no seu estado? 3 vezes 1, 3. 3 apenas deputados. E assim eu vou até 12. Se eu tiver 12, eu multiplico por 3, que vou chegar ao número de 36.
Beleza? Se eu tiver, a partir de 12 é o meu limite. A partir do momento que eu tiver mais um deputado federal, ou seja, 13, ao invés de multiplicar o número por 3, eu vou acrescentar do limite que eu tenho mais 1. Então eu tenho 36, terei o quanto? 37, 38 e assim sucessivamente. Capite? Fácil, né? Muito fácil. A gente assusta quando você lê o 27. Eu confesso, na época da faculdade, na época que eu estava começando a dar aula na faculdade, eu estava dando essa matéria, nossa, apanhei igual um cachorro louco. Não entendi. Aí um aluno que era assessor parlamentar interrompeu a aula e explicou. Fiquei com a cara no chão, mas eu aprendi. Nunca mais errei. Ok? A gente nunca mais errei. Beleza? Se você não entendeu, depois você dá uma lida nesse material aqui. Coloquei esse exemplo gigantesco aqui. Vem trazendo, mastigando ponto a ponto tudo que eu disse. Beleza? Olha a questão. O professor tem questão, cai esse 27? Cai 27. Olha só, vamos lá. Fala assim, o número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingir o número de 30 será acrescido tantos quanto forem os... Não é 30, gente, está errado, né? Dobro, não. Dobro também não é, aqui também está errado. Triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingir o número de 36 será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. É essa, letra C. Bacana, acertei. Ok? Maravilha, ficou feliz? Fiquei feliz por eu também acertei, porque sempre essa aqui eu fico, putz, será que eu vou acertar na aula? Acerta. Depois você vai mastigando, você vai aprendendo. Beleza? Somos falíveis. É sangue, é carne, a gente falha, mas a gente treina aqui para não falhar. Beleza? Vem para cá, para você ter a qualidade. Parágrafo primeiro, será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais. Bacana, deputado estadual tem 4 anos. Igualzinho, eles chamam, quando ele começa o mandato, é chamado de legislatura. A legislatura de um parlamentar federal é 4 anos. A legislatura do deputado estadual, 4 anos. A legislatura do vereador, 4 anos. Só o senador que tem 2 legislaturas, que é 8 anos. Beleza? Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-lhes as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, que é o proporcional, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos, incorporação às Forças Armadas. Tudo isso daqui a gente vai falar lá no Poder Legislativo. Mas o que eu posso dizer para você aqui na nossa aula, aqui nesse momento? O parlamentar, ele é inviolável quanto à sua palavra, o seu voto e a sua opinião. Opinião, palavra e voto dentro do exercício do seu mandato, ele é blindado, ele não pode ser processado pela sua opinião. Enquanto que ele esteja no mandato, e depois também, o que ele falou, ele é blindado, ele tem imunidade parlamentar. A chamada imunidade, isso é chamada inviolabilidade, a imunidade está falando de prisão, de processo de prisão, ok? A gente não vai aprofundar nessa matéria, que essa matéria é mais específica quando falamos de imunidade parlamentar, ok? Quando o examinador cobra lá, ele cobra mais o federal do que o estadual. Mas saiba, tudo que é aplicado ao federal é aplicado também ao estadual. Beleza? Então não tem mistério. Vamos lá, questão. O regime de incompatibilidades e imunidades, bem como as hipóteses de extinção e cassação do mandato, não se aplicam aos parlamentares estaduais, mesmo que não haja previsão expressa na Constituição Estadual. Claro, está errado, né, gente? Aplica. Aplica por simetria constitucional. Vamos continuar? Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei e iniciativa da Assembleia Legislativa, razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. Então, a base do salário do deputado estadual não pode ser superior a 75% do que ganha um deputado federal, ok? Beleza? Compete à Assembleia Legislativa dispor sobre o regimento interno, polícia legislativa, é possível implementação, serviço administrativo de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Maravilha, uma função administrativa de um poder legislativo. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual, ou seja, a possibilidade do povo fazer proposta legislativa. No âmbito estadual, a Constituição estadual de cada estado estabelece o procedimento. Dado disso, questão, vamos lá. O subsídio do deputado estadual será fixado por lei de iniciativa
da Câmara dos Deputados. Não, pô. Eles mesmos fazem o subsídio. O próprio Assembleia Legislativa faz a lei do seu beré, dos seus deputados estaduais. Maravilha. 2. Compete às Assembleias Legislativas disporem sobre seu regimento interno. Opa, certinho, professor. Fácil. Beleza? Poder Legislativo Estadual é isso daí, tá? É tranquilinho, não tem muito o que falar. Executivo Estadual. Vamos falar sobre o Poder Executivo Estadual. Estou falando de governador e de vice-governador. Fala assim o artigo 28. A eleição do governador e do vice, governador de estado, para um mandato de 4 anos, igual o presidente, realizar-se-á no primeiro domingo, igualzinho o do presidente, de outubro em primeiro turno. Só cuidado, viu, gente? Colocar segundo domingo aqui, é primeiro domingo. Idiota, tem prova rasa que faz isso. E no último domingo de outubro, em segundo turno. Se houver no ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente. Ou seja, ele vota hoje e é eleito, e aí ele vai tomar posse no ano subsequente, ok? Beleza, vamos lá? Vamos fazer questão. A eleição do governador e do vice-governador de estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no segundo domingo de outubro. Segundo não, porra. Primeiro, professor. Primeiro, é isso aí. Até dói o ouvido, né? Bacana. Vamos lá. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função. Se é governador, governador, pô, não inventa moda. Na administração pública direta ou indireta. Beleza? Ressalvada a posse em virtude de concurso público. Putz, professor, e observado o disposto no artigo 38, de compatibilidade de horários, tudo certinho. Ok, então se o cara passou para concurso, é governador e passar no concurso público para professor da federal, ele pode ser professor da federal devendo existir no quê? Compatibilidade. É possível, ok? Tranquilo. E se for ministro do estado? Aí não tem como ser governador e ministro do estado, entendeu? O subsídio do governador, do vice-governador e dos secretários de estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, ok? A Assembleia que vai fazer a lei que aumenta, ela faz a dela, dos seus deputados, e faz do governador. Questão. O subsídio do governador será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Certinho, bacana. Próximo. O governador de estado que assumir outro cargo na administração pública direta ou indireta perderá o seu mandato. Pronto, acabou. Parasse aqui a questão já estava certo, mas ela continuou. Salvo em caso de afastamento para assumir cargo de ministro de estado. Não, aí ferrou, ok? Errado. Beleza? Fácil, né, gente? Vamos para a nossa revisão? Hora da revisão, vamos lá. A nossa revisão vai trabalhar o artigo 25 falando o seguinte: os estados, organização, região, pelas suas constituições e leis que adotarem, observar os princípios dessa Constituição. Lembra, princípio do poder constituinte derivado decorrente. As leis, o autogoverno, as leis, a própria Constituição Federal permite que o próprio Estado faça a sua Constituição Federal, Constituição Estadual, o poder de emendá-las e até de medidas provisórias. São reservados aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição, ok? Então, o que não tiver, por exemplo, os estados têm competência concorrente para legislar sobre direito penitenciário, direito tributário, FUPEST, lembra? Financeiro, ok? Se não for proibido, então o estado pode. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei. Vedada a edição do quê? Medida provisória para a regulamentação. Bacana. Tem que ter lei. Tem que ter lei. Os estados poderão, mediante lei complementar, veja, cravou, lei complementar, aqui não fala, aqui fala, aqui não fala, aqui fala, aqui não fala, mas aqui fala. Instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Maravilha. 26. Inclui-se entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, todas? Não, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes da onde? Da União. Ok? Que mais? As áreas nas ilhas oceânicas costeiras que estiverem no seu domínio. Excluída de quem? Daquele sob domínio da União, se tiver um município dono ou de terceiro particular.
As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. As terras devolutas, não compreendidas entre as da União. Lembra disso. 27, fala assim: o número de Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo, 3 vezes, lembra lá, da representação do Estado lá no Brasília, lá na Câmara. E atingir o número 36, sempre multiplica por 3, chegou no 12 ali, deu 36, eu vou acrescer 1 por 1, ok? Lembra disso? Será acrescido tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Será de 4 anos o mandato de deputado estadual, aplicando-se as regras constitucionais sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporações às Forças Armadas. Lembra disso? O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei iniciativa da Assembleia Legislativa e no máximo de 75% daquilo estabelecido para os deputados federais. Compete a quem? A Assembleia Legislativa dispor sobre o seu regimento interno, tá? Polícia, grifa polícia, e serviço administrativo de sua secretaria e prover os respectivos cargos. E, por fim, a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Governador, a eleição do governador, lembra, no primeiro domingo e no último domingo de outubro, ok? Olha, em primeiro turno e no último domingo de outubro. Opa, vamos lá. Governador, 4 anos. Realizar-se-á no primeiro domingo de outubro. Em primeiro turno. E no último domingo de outubro, se tiver o quê? Segundo turno. Bacana. Ele perde o mandato, o governador que assumiu outro cargo ou função. Beleza? Na administração pública, direta ou indireta. Ressalvada a posse em virtude de concurso público. Beleza? Os subsídios, quando eu falo isso aqui, é a compatibilidade de horários e vencimentos. Os subsídios do governador, do vice-governador, do secretário de Estado serão fixados por quem? Iniciativa da Assembleia Legislativa. Agora é com você. Pega esse tópico da matéria, Estados Federados, busca numa busca de concursos, de questões, ou aqui no nosso banco de questões, e realize as lições sobre esse ponto específico. Faça umas 30 questões, até cansar. Errou a nota, e vai fortalecendo, e acabou. Esse ponto já era, já foi-se, já fixou. Aí depois só revisar. Cumprimento vocês, obrigado, soco da vitória. E até a próxima, se Deus quiser. E lembre-se, Ele sempre quer. Até mais. Tchau, tchau.